Olá, amigos do programa Home Center. O programa tem crescido muito, o programa cada vez mais tem se tornado a maior referência imobiliária desse estado. E isso se deve a grandes parceiros. E um grande parceiro do programa Home Center é a construtora Direcional. Então, na entrevista do programa de hoje, eu fiz questão de convidar a minha amiga Débora Goulart. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Marcão. Olá, telespectador. Mais uma vez um prazer estar aqui, estar na sua casa, poder conversar com você e trazer, de vocês o que vocês têm para oferecer aqui da comunidade porto-velhense e oferecer tudo de bom que a Direcional tem feito aqui em Porto Velho também. A Direcional que tem feito história em Porto Velho, tá? A Direcional... Ô, Débora, quando que a Direcional chegou em Porto Velho? A Direcional chegou aqui em 2008, Marcão? Assim, um pouco depois do boom, das usinas. Nós entendemos, fizemos uma pesquisa de mercado aqui. Já éramos uma empresa bem atuante no norte, Temos o nosso maior campo de obras hoje está em Manaus. Então, nós já tínhamos várias obras no norte. Fazia parte de um posicionamento estratégico da empresa de avançar em locais onde outras construtoras ainda não tinham pensado em avançar. Entendemos que era uma oportunidade de mercado naquele momento. Fizemos uma prospecção, um estudo dentro do mercado de Porto Velho, já facilitado pela nossa operação no norte e pelo boom que estava surgindo com o surgimento das usinas. Aí a gente resolveu ter uma operação aqui em Porto Velho também. Hoje vocês operam em quantos estados do Brasil? Hoje nós operamos, no norte nós operamos Manaus, Belém, Marabá, Porto Velho, no centro-oeste, Distrito Federal, temos operações já no Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora tem algumas outras coisas aí novas para acontecer no Brasil. Que aí é surpresa, né? Sempre a gente tem que deixar a cerejinha do bolo, A Débora sempre trabalha com surpresa. São 32 anos de história, Marcão? A Direcional tem 32 anos, somos uma empresa mineira e em Minas era onde a gente tinha menos obra. A gente entende que hoje o Sudeste também, o Norte, a gente ganhou muito espaço no Norte. Hoje nós somos uma construtora, graças a você que está em casa, aos nossos clientes, nós somos uma construtora reconhecida no Norte. E agora a gente começou a fortalecer um trabalho também na região Sudeste, que é onde a gente começou a história do Dr. Ricardo, que é o dono da construtora. Hoje nós somos uma empresa de capital aberto, mas ainda uma empresa que tem um DNA familiar, que você vê toda vez que a gente faz negocia com a diretoria, vem o Ricardinho aqui, trabalha com a gente. Então, assim, nós temos um DNA do Dr. Ricardo, que começou há 32 anos. E aí nós vimos que no Norte era interessante construir porque ninguém chegava. Tem todas as dificuldades que tem no Norte? Tem. Nós sabemos, a logística é mais complicada, a mão de obra, ela é mais escassa, mas ainda assim é um lugar bom para construir, tem um déficit habitacional gigante que ninguém tinha pensado antes, mas a gente também vê a importância hoje de nos fortalecermos onde a gente começou, que é Minas e um pouquinho mais perto ali, estamos agora buscando algumas coisas no Rio de Janeiro também, e Brasília a gente já tem uma operação boa que deve ampliar esse ano, então a gente está avançando aí para todas as frentes. Acho que deve ter sido, não me lembro bem, janeiro ou fevereiro, saiu uma capa da Veja, onde está o Ricardo, o Ricardo Filho, o Ricardinho, como um dos empreendedores do ano e tal, e colocou a Direcional, me parece que em quarto lugar no Brasil. A entrevista foi no jornal A Folha, na Folha de São Paulo. É o reconhecimento de um trabalho, Acho que nada acontece por acaso, nada vem sem trabalho. É igual a gente falou do DNA do Dr. Ricardo, é trabalho. O Dr. Ricardo é uma pessoa extremamente atuante, Já poderia estar aí aposentando, descansando, e se a gente fala isso com ele, ele fala que a gente está louco, eu quero trabalhar 14 horas por dia. Então, assim, a entrevista que aconteceu foi com o Ricardo Ribeiro, que é o filho do Dr. Ricardo, na Folha. Foi uma entrevista que deu uma projeção. Na verdade, a gente já tinha um resultado, e que o resultado desse nosso trabalho acabou culminando na entrevista da Folha. É um jornal, o maior jornal de circulação nacional. Então, assim,
Aí você falou assim do quarto lugar. O quarto lugar já é, a gente virou a capa por causa do quarto lugar. Entendi. Né? Então, esse posicionamento vem antes da entrevista. É porque, na verdade, a questão não é estar em quarto lugar, né? A questão é o tamanho do crescimento no tempo que isso aconteceu. Então, num curto espaço de tempo, nós saímos do 12º para o quarto lugar. É isso que foi relatado naquele momento, né? Então, assim, e o que levou a gente a estar nesse tipo de posição? Hoje a empresa, nós começamos como uma incorporadora vendendo imóveis para pessoas físicas normalmente e alguns imóveis comerciais também. E aí, de repente, veio o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, e ele atua em várias faixas de renda, né? Nós começamos vendendo, né? Eu, a Débora, o pessoal do comercial, como eu, nós vendemos para os clientes que pegam Minha Casa Minha Vida, que a gente chama de faixa 2, que vai aí mais ou menos de 6 até 10 salários mínimos, né? Para esse público, ainda existe a venda do produto. Só que o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que atende pessoas desde o 0 salário até o que ele pode comprar. Então, tinha uma faixa de renda aí que a gente não conseguia fazer, que não é vendido, que é de 0 até 6 salários mínimos. Famílias que têm renda familiar de 0 até 6 salários mínimos. E aí a Direcional começou a avançar nessa frente. Como que é essa construção? A gente chama de Minha Casa Minha Vida faixa 1. A gente constrói para o governo em parceria com alguma instituição financeira, no caso o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, e isso faz com que a gente também avance em números, né, de unidades entregues, de metro quadrado construído, permite que nós mantenhamos operações onde a gente ainda não está lançando, onde a gente estuda o mercado para fazer um lançamento comercial. Então, hoje, por exemplo, nós em Porto Velho nós temos uma construção dessa, né? Que são 4.000 unidades que está sendo feita em parceria com o governo do estado. Por exemplo, no Ceará, para vocês entenderem, nós temos o faixa 1, que é esse tipo de construção construída com o governo, e ainda não temos a venda de imóveis, que é a incorporação e venda normal. Entendi. Então, o que acontece? A gente vai para o estado, começa a construir ou por um lado ou por outro. E a construtora, nesses últimos 2 anos, cresceu muito devido a esse posicionamento de estar construindo e fazendo parcerias com os governos estaduais, né? Então, ajudou, o crescimento se deu por aí, porque a gente sabe que o mercado imobiliário como um todo, né, na venda, todo mundo lançou muito em 2008, 2009, 2010, e uma hora ia ter que entregar, né? Aí começou todo mundo a entregar e começou a existir um pouco daquilo que era déficit, começou a ser entregue, as pessoas começaram a morar. Então, aumentou-se a oferta de imóveis prontos e foi diminuindo a demanda de compradores, porque já tinham se, né, esgotado uma parcela desses compradores. Não dá para a gente falar assim, acabou? Não, o déficit habitacional ainda é gigantesco. Dificilmente ele acaba. No Brasil, nós temos trabalho aí para não sei quantos 1000 anos ainda, né? Então, assim, graças a Deus, a gente vai continuar trabalhando nessa frente. Só que era uma operação que subsidiava, né? Enquanto a gente não estivesse lançando, era importante que a gente estivesse construindo também, para que a construtora continuasse crescendo e a gente continuasse evoluindo em números, em percentual de participação no mercado. Até para marcar posicionamento, né, Débora? Sim, claro, com certeza. E até mesmo para poder continuar, né, de forma saudável dentro do mercado. Então, você não lança venda, você não lança incorporação, mas você tem que ter o campo de obra, igual vamos colocar Porto Velho, a gente entregou, né, todas as obras de incorporação e venda, a última nós fazemos a entrega agora em setembro, e aí como que a gente se mantém dentro do local onde a gente está, né? Então, esse tipo de obra, ele permite que a gente crie essa sustentabilidade no local, mantenha um canteiro, mantenha a mão de obra empregada, mantenha o pessoal da engenharia dentro do local. Ativo, então, né? Isso, é o que faz. São 2 frentes muito importantes hoje. Essa obra que vocês têm parceria com uma instituição financeira e com o governo do estado é aqui na Zona Leste, né? Isso, aqui na Zona Leste, no 4.000 unidades, né? Isso não é feito, a parte incorporação da Direcional não trabalha aí, que essas vendas é feito diretamente através do governo do estado. Isso, a incorporação é a parte de documentação, né? Para você, telespectador, entender. Então, ela é feita normalmente. O que não é feito é a venda. A parte comercial. A parte comercial, que é, no caso, a minha responsabilidade dentro de Porto Velho.
Então não é feita nenhuma venda desse produto. Esse produto ele é destinado aos programas sociais do governo estadual e da prefeitura local normalmente. Então são aqueles programas onde as pessoas vão lá e têm um cadastro, ou pessoas que vivem em locais de risco, né? Igual tá vendo, houve há pouco tempo a enchente. Então pessoas que precisam sair da zona onde elas moram em situações de risco ou têm uma renda menor, são financiados também para essas pessoas, mas com uma parcela bem menor, com juros diferenciados, com subsídio diferenciado, porque são pessoas que entendem-se realmente que elas precisam socialmente, né, de um auxílio do governo estadual e do governo federal também. O valor é bem pequeno e geralmente as pessoas fazem uma inscrição no serviço social da prefeitura ou no serviço social do governo do estado, e aí há uma classificação nessas famílias tal, para poder adquirir essas casas, tá? Mas é construída pela Direcional também. Aproveitar a presença da Débora aqui, nós vamos falar dos empreendimentos da Direcional, que teve a participação da Débora aqui, tá bom? Vamos agora para um Classe Imóveis, já já a gente volta.